no coração de uma pequena vila na antiga Judeia, onde o sol aquece as pedras e o vento sussurra segredos esquecidos, vivia uma mulher cujo nome ecoaria pela eternidade. Ana não era uma rainha, nem uma profetisa renomada, mas sua vida guardava um mistério tão profundo quanto as escrituras sagradas. A história de Ana, a avó de Jesus, é uma jornada de silêncio repleto de fé e um segredo que moldaria o destino da humanidade. Ana era conhecida por sua sabedoria e humildade, uma mulher de oração cujo coração batia em sintonia com a vontade divina. Nas noites em que as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas, Ana se entregava em oração, carregando no peito um desejo profundo e um dilema que poucas almas conheciam. Entre os desafios da espera e os murmúrios do tempo, Ana encontrou força nas palavras ancestrais, tal como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Sua vida era um emaranhado de tensões e esperanças, onde o silêncio era tanto um refúgio quanto uma tela para as promessas divinas. Em cada momento de dúvida e cada lágrima não derramada, Ana nutria a certeza de que suas orações não se perderiam no vazio, mas sim ressoariam através das gerações. E foi assim que, na simplicidade de sua fé e na grandeza de seu espírito, Ana tornou-se a guardiã de um segredo que precedeu o nascimento de uma salvação prometida. Convido você a mergulhar nesta narrativa de fé e esperança, onde o silêncio de Ana revela o poder do propósito divino e nos conduz à raiz da história mais transformadora que o mundo já conheceu. Entre as colinas ondulantes e os campos perfumados de oliveiras, o vilarejo parecia suspenso entre a realidade e o mito, onde o tempo fluía como um rio sereno. Ana, com sua figura ao mesmo tempo frágil e resoluta, era como a âncora que mantinha a harmonia daquele lugar. Nas manhãs de primavera, enquanto a brisa suave acariciava as folhas, Ana se ocupava em colher ervas no jardim, cada planta uma testemunha silenciosa de seus pensamentos mais íntimos. Havia uma quietude em seu olhar, um reflexo do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ana sabia que sua missão transcendia o ordinário e, em sua solidão, encontrava a força para carregar sua cruz invisível. O jardim era seu refúgio e seu altar, onde ela, em preces silenciosas, conversava com o Criador, buscando respostas para seu mistério interior que não ousava compartilhar nem com o vento. As crianças do vilarejo, encantadas por sua presença, muitas vezes se reuniam ao redor de Ana, atraídas pelo calor de seu afeto e pela promessa de histórias que contavam de tempos antigos. Há uma luz que não vemos, mas que nos guia, dizia ela, com a sabedoria de Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Suas palavras eram um bálsamo, mas escondiam o clamor de um coração que conhecia o peso de segredos não revelados. Certa tarde, enquanto o sol se punha em um esplendor dourado, Ana sentou-se à beira de um antigo poço de pedra, suas mãos repousando suavemente sobre a superfície fria. Ali, o passado e o presente se entrelaçavam em um suspiro de saudade e esperança. Era como se o próprio tempo houvesse depositado nela a chave de um enigma que esperava pacientemente para ser desvendado, mas algo estava mudando. Um pressentimento, como um eco distante, começava a despertar dentro dela, sussurrando sobre uma transformação iminente, lembrando-lhe as palavras de Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Ana, com o coração pulsando em expectativa, sabia que o silêncio que outrora protegia seus segredos estava prestes a se romper. A noite se aproximava, trazendo consigo um céu de estrelas reluzentes, cada uma um testemunho silencioso do que estava por vir. E assim, enquanto o vilarejo adormecia sob o manto da noite, Ana permanecia desperta, seus pensamentos dançando como sombras na luz cintilante da lua, ciente de que o desenrolar de seu segredo estava prestes a mudar o curso daquele mundo esquecido. Ana permanecia sob a oliveira, cujas folhas sussurravam segredos antigos ao serem tocadas pela brisa leve.
O aroma terroso das azeitonas a envolvia, transportando a tempos de infância, quando sua avó lhe contava histórias de coragem e sacrifício. Aqueles contos de outrora agora ressoavam em seu coração com um novo propósito. Em meio ao som distante das cigarras, Ana refletia sobre o peso do silêncio que carregava. Não era um silêncio de resignação, mas de expectativa cuidadosa, como uma semente que aguarda o momento certo para romper o solo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Ela recordava a noite estrelada há muitos anos, quando, ainda menina, ouvira pela primeira vez sobre a profecia. O ancião, com olhos que pareciam mirar além do tempo, falara de uma escuridão que engoliria tudo antes que uma nova aurora surgisse. Ana sempre se perguntara qual seria o papel de sua família naquele desígnio sagrado, e agora, enquanto observava as sombras se alongarem no chão, sentia que as respostas estavam mais próximas do que jamais estiveram. Um vento mais forte soprou, trazendo consigo o murmúrio distante das vozes de Nazaré, onde Maria cuidava de seus afazeres com uma serenidade que desmentia a magnitude de sua missão. Ana ponderou sobre a força de sua filha, cuja fé inabalável a guiava como uma estrela na noite escura. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Havia, porém, uma dúvida que persistia como uma sombra teimosa em seu coração. A profecia, com suas palavras quase esquecidas, parecia ganhar vida própria, sussurrando-lhe desígnios que ainda não compreendia completamente. Ana sabia que precisava estar pronta, que cada momento silencioso era um preparo para o inevitável confronto entre luz e trevas. Enquanto o sol começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu de um dourado profundo, Ana levantou-se, decidida a reencontrar Maria. No horizonte, uma nuvem solitária se formava, prenunciando a chuva de bênçãos e desafios que se aproximava. O silêncio não duraria para sempre, pois cada segredo guardado estava prestes a desatar o curso dos eventos que ecoariam pela eternidade. E assim, com o coração pulsando entre a certeza e a incerteza, Ana seguiu seu caminho de volta, sem saber que a resposta ao seu dilema a aguardava em um lugar inesperado. Os dias amanheciam dourados sobre Nazaré, tingindo os campos de trigo com a luz suave do sol nascente. Ana, com seus olhos que carregavam o peso dos anos e a sabedoria dos tempos, observava Jesus, seu neto amado, cuja presença era como a promessa de um novo começo. Ele era a centelha que acendia cada canto escuro de seu interior, uma chama que nunca se apagava, mesmo nas noites em que o céu parecia desprovido de estrelas. Enquanto caminhava pelos caminhos poeirentos, Ana ponderava sobre os mistérios que a vida lhe havia apresentado. O segredo que guardava era como uma pedra preciosa, enterrada profundamente em seu coração, preciosa e ao mesmo tempo pesada. Sentia-se como Abraão, que fora chamado a sacrificar o que mais amava, e em momentos de dúvida, suas orações se misturavam ao vento, ecoando a súplica de Davi. Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos capítulo 90, versículo 2. A cada passo, Ana percebia que a promessa de Deus era uma tapeçaria intricada, tecida com fios de dor e alegria. Jesus, em sua juventude, era como uma flecha disparada em direção ao destino. E ela sabia que a verdade que guardava poderia mudar o curso de suas vidas. Havia uma batalha em seu interior, um duelo entre o medo do desconhecido e a fé inquebrantável que a sustentava, assim como Paulo escreveu. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, Hebreus capítulo 11, versículo 1. E então, em uma tarde em que a brisa dançava entre as oliveiras, Jesus se aproximou dela, seus olhos cheios de uma inocência que só as crianças possuem, mas com a profundidade de um mar ancestral. Ana percebeu que o tempo estava se esgotando e as palavras não ditas pesavam como nuvens carregadas de chuva. Ela sabia que o momento de revelar o segredo se aproximava, mas ainda não podia prever as consequências de seu ato. Uma sombra pairava sobre seu coração, mas a luz da fé sempre a iluminava, lembrando-a de que nunca estava sozinha.
Enquanto as estrelas começavam a despontar no horizonte, Ana se perguntava se teria força para enfrentar os ventos que estavam por vir, e em sua mente ecoava a promessa: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Com a voz trêmula, Ana começou a relatar o segredo que pesava sobre seu coração como uma sombra constante. A pequena sala, iluminada apenas pela luz bruxuleante das velas, parecia respirar junto com a expectativa dos presentes. Ela olhou nos olhos de cada membro da família, buscando forças naquela união que sempre fora sua fortaleza. Há muito tempo, uma profecia foi confiada a mim, confessou Ana. Enquanto os olhos curiosos da pequena Maria, sua neta, brilhavam na penumbra. Algo que tem sido como uma semente plantada em solo fértil, aguardando o momento certo para florescer. A metáfora da semente não foi escolhida ao acaso. Ana sabia que cada palavra dita naquela noite precisaria criar raízes profundas para suportar as tempestades que se avizinhavam. Assim como em Jó, capítulo 1, versículo 21, ela entendia que a aceitação e a renúncia eram duas faces da mesma moeda. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela lhes falou sobre o caminho espinhoso que Jesus teria que trilhar, um caminho onde a fé seria testada de maneira implacável, quase como um fogo que purifica o ouro. Mas lembrem-se, ela continuou, suas palavras ressoando com uma sabedoria ancestral. Nossa fé deve ser tão inabalável quanto uma montanha, pois, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Enquanto Ana falava, o silêncio transformou-se em um tecido de esperança e apreensão que envolvia a todos. Os membros da família sentiram, em seus corações, a responsabilidade que agora compartilhavam. Uma responsabilidade entrelaçada com amor e sacrifício. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Ana, como rios que encontraram seu curso após anos de seca. Ela sabia que aquele momento era apenas o início de uma revelação maior, um prelúdio para eventos que desafiariam a própria essência do que significava ter fé. E enquanto a família se abraçava, selando aquele pacto invisível, Ana sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, uma promessa sussurrada de que não estavam sozinhos, de que a mesma força que sustentou Jó em suas provações estaria com eles. Mas em seu íntimo, Ana sabia que havia mais a ser revelado, mais histórias a serem contadas, mais segredos a serem desvendados. E então, o crepitar das chamas apagou-se lentamente, como um gentil lembrete de que a verdadeira luz brilharia através da fé que compartilhavam, aguardando ansiosamente o desenrolar dos próximos capítulos de suas vidas intrépidas. O silêncio que pairava sobre a casa de Ana era como o sopro suave de um vento ancestral, carregando consigo segredos que a terra já havia esquecido. No coração da noite, quando as estrelas piscavam como olhos vigilantes, Ana se encontrava em sua pequena varanda, observando o céu como se procurasse as respostas para os enigmas que habitavam sua alma. Havia uma serenidade em seu semblante que desmentia a tempestade interna que enfrentava. Uma luta invisível entre a dor do mundo e a fé que sustentava sua esperança. Naqueles momentos de solitude, Ana refletia sobre o caminho que Jesus estava destinado a trilhar. Ela se lembrava das palavras de Isaías, que ecoavam como um sussurro divino. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías capítulo 53, versículo 3. A percepção da dor que estava por vir a preencheu com um sentimento agridoce de amor e temor, uma mistura de orgulho e preocupação materna. Apesar disso, Ana nunca permitiu que o peso dessas visões a sufocasse. Ela via cada desafio como uma pedra no caminho, um teste que fortaleceria a fé de Jesus e o prepararia para o que estava por vir. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4. Assim, em sua mente, cada obstáculo era um lembrete de que a perseverança era o fio que tecia o destino.
A relação de Ana com a natureza também era profunda. Ela entendia que as estações tinham muito a ensinar. Na mudança das folhas, ela via a transformação que se operava silenciosamente dentro de cada ser. Como a árvore que perde suas folhas no inverno para renascer na primavera, Ana sabia que a vida de Jesus estava destinada a um ciclo de morte e renascimento, uma jornada que culminaria em uma nova esperança para todos. E enquanto observava o horizonte, Ana pressentia que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Havia uma quietude no ar, uma calmaria que precedia a tempestade. E nesse silêncio, ela murmurou uma oração silenciosa de gratidão e força, esperando que, assim como Jó, no final, o Senhor o tornou próspero novamente e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó capítulo 42, versículo 10. Mas ao longe, a primeira estrela da manhã começava a surgir, trazendo consigo promessas e mistérios que o tempo ainda não revelara. Ana sabia que a jornada estava apenas começando e que o papel que ela desempenharia seria mais importante do que podia imaginar. Sob um manto estrelado, ela se levantou, sentindo que o destino estava de fato em movimento, pronto para desenrolar seus segredos mais profundos. A pequena praça do vilarejo, antes assombrada pelo silêncio dos séculos, agora pulsava com uma nova energia. As crianças, cujas risadas ecoavam como sinos, corriam ao redor da fonte onde Ana costumava sentar. Seus olhos, profundos como poços antigos, refletiam a luz das estrelas que começavam a despontar no céu, assim como a sabedoria que apenas a experiência e a fé inquebrantável podem conceder. Ana, em sua essência, era como um pilar de pedra esculpido pelo tempo e pela devoção. Os ventos das provações haviam soprado com força ao longo de sua jornada, testando os alicerces de sua crença. Recordava-se dos dias em que sua fé fora posta à prova, quando as sombras da dúvida tentavam eclipsar a luz que ardia em seu coração. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pensava ela, agarrando-se à promessa de que cada dor suportada não fora em vão, mas parte de um propósito divino ainda por se revelar. Os aldeões, cativados pela serenidade de Ana, se perguntavam que segredo tão poderoso poderia transformar o silêncio em uma revelação tão grandiosa. A sabedoria que emanava dela era como um rio calmo, profundo e constante, alimentando a sede de esperança daqueles ao seu redor. Em suas noites solitárias, Ana elevava suas preces, como um perfume suave aos céus, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Enquanto a lua subia no céu, lançando sua luz prateada sobre o vilarejo, Ana sentiu uma paz inundar seu espírito. Apesar das incertezas que ainda pairavam sobre seu destino, ela sabia que o amor divino era uma chama eterna que nenhuma tempestade poderia apagar. E assim, envolta em um manto de esperança, Ana aguardava o próximo capítulo de sua história, onde cada página virada prometia uma nova lição de graça e redenção. No horizonte, longe do alcance dos olhos mortais, uma nova profecia começava a se desenrolar, tecida com os fios do destino e da fé. Ana, agora parte de algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar, se preparava para os desdobramentos que o futuro lhe reservava. Pois assim como a aurora que surge após a noite mais escura, ela sabia que a revelação estava apenas começando. Ana, a avó de Jesus, sempre foi uma mulher de profunda fé e devoção. Conhecida por sua sabedoria e serenidade, ela carregava consigo um segredo guardado no silêncio do seu coração. Desde jovem, Ana enfrentara a dor da infertilidade, um fardo pesado em sua cultura. Durante anos, ela orou fervorosamente por um filho, sem nunca perder a esperança. Sua história parecia ecoar a de tantas outras mulheres piedosas, como Sara e Raquel, que confiaram em Deus em suas esperas. Em seu silêncio, Ana buscava a presença de Deus, sabendo que ele tinha um propósito maior. E como Jó, que após grande sofrimento foi restaurado, Ana acreditava na redenção e renovação. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó capítulo 40 e 2 versículos 10 a 17.
Os anos passaram e Ana finalmente teve sua oração atendida. Nasceu sua filha Maria, que muitos anos depois seria a mãe de Jesus. Ana, em sua sabedoria, transmitiu a Maria tudo o que sabia sobre a fé em Deus, sobre esperar e confiar, mesmo quando as circunstâncias pareciam adversas. Ensinar a Maria sobre as promessas de Deus e a esperança inabalável foi sua missão. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que ela daria à luz o Filho de Deus, suas respostas refletiram a fé e os ensinamentos de Ana. A paz e a confiança de Maria mostravam o fruto das orações e da orientação de sua mãe. Ana, em seu silêncio, soube que sua missão estava completa. O segredo que ela guardava era o de que seu sofrimento não fora em vão. Ele preparara o caminho para a maior história de redenção já contada. Ana viu o nascimento de seu neto Jesus e sabia que ele era a esperança e a luz que o mundo precisava. A promessa de restauração e salvação estava se cumprindo diante de seus olhos. Assim, a história de Ana nos ensina que mesmo nos momentos de silêncio e espera, Deus está trabalhando. E sua fidelidade nunca falha. Que possamos nos lembrar das palavras do Salmo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. E para você que deseja se aprofundar ainda mais na palavra, não deixe de conferir o aplicativo do Pregador, 10.000 sermões prontos. O link está na descrição do vídeo. É uma dica valiosa para enriquecer seu conhecimento e inspirar sua jornada espiritual. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.